Olá, eu sou o aluno repórter Luno Nascimento, da Imprensa Jovem do ZAC, e estamos aqui com a Daniele Kovalewski. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. De nada. Será que essas relações de poder que você debateu nessa palestra estão presentes no convívio escolar, familiar? Tenho certeza disso. Aliás, eu defendo que as relações de poder, elas estão presentes em todas as relações humanas, que o poder operatório circula entre nós e cabe ao educador e aos vinculados à educação a postura ética frente a essas relações de poder. Elas não são necessariamente ruins. Por isso que há poder na escola e os alunos têm muito poder também, certo? Mas é o que a gente faz com essas relações que nos definem. Mas elas estão presentes certamente. O que você tem a dizer sobre a redução da maioridade penal? Sou contra. Eu fiz parte, como aluna do ensino fundamental, da luta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu creio que hoje a gente ainda não alcançou a plenitude desse estatuto. Então, pensar na redução da maioridade penal seria uma resolução muito simples para um problema muito complexo, que é o da violência e das relações de poder e desigualdade que existem no Brasil. Então eu me posiciono contra a redução, sim. A exclusão ou a retenção são aplicadas corretamente para os alunos infratores se conscientizarem? Cada caso é um caso. Então, de forma geral, nós temos números sobre a retenção que levam os alunos a abandonarem a escola. E quando os alunos abandonam a escola e deixam de crer nas autoridades vinculadas à escola, eles se ligam a grupos externos que têm reconhecimento a esses alunos. Então eu sempre acho muito danoso qualquer tipo de procedimento que afaste o aluno da escola. Então cada caso é um caso. Certamente há casos em que a retenção pode ser necessária, pode ser, mas isso, como política pública, acho que tem que ser pensado de forma mais ampla. Para você, como deve ser a autoridade dos professores com os alunos? Essa autoridade também é construída cotidianamente. Eu sempre digo que se há uma coisa que define um professor, é sua postura ético-política. Todos nós, professores, passamos por dificuldades e passamos por momentos muito difíceis, porque dar aula é cansativo, exige uma qualificação extrema e exige uma qualificação continuada. Então não é um tipo de ofício que eu tenho um determinado saber e reproduzo esse saber para sempre. É um ofício que diz respeito às relações humanas e ao convívio. Por isso que eu preciso de uma formação permanente para pensar nas minhas práticas. E a autoridade advém justamente do que eu faço em relação a essas dificuldades. Então, se eu sou um professor que procuro, eu não tenho a ilusão de que os professores vão deixar de ter problemas em sala de aula. Mas a autoridade dele é o que ele faz com essa dificuldade. Ele se fecha? Ele compartilha isso com outros colegas? Ele busca uma mediação para esse conflito? Como ele elabora essa dor que advém, por exemplo, de um conflito em sala de aula? Porque há uma dor. E isso tem que ser levado em consideração. Então eu acredito que essa autoridade, primeiro, o conhecimento. O conhecimento não é suficiente para a autoridade do professor, mas é condição necessária. Ele tem que ter a autoridade do conhecimento. E essa autoridade também se constitui com relação ao convívio com os alunos, com os funcionários e com a gestão da escola. O que você achou do PROV? Quais experiências você leva do evento? O PROV, esse programa de valorização do educador, eu julguei uma iniciativa absolutamente ousada, inédita, porque é uma prática sobre a prática, é um tempo suspenso para que os educadores possam refletir e se formar, isso feito pelos próprios educadores e pessoas convidadas. Então, com a manutenção de revistas, com práticas libertárias, com práticas artísticas. Então, todo o meu orgulho
como professora também, de ter conhecido essa experiência e de poder levar essa experiência, por exemplo, para os cursos de pedagogia e para outras escolas onde eu dou formação. Eu realmente achei algo surpreendente, nunca tinha visto uma iniciativa tão permanente com esse volume de abrangência. O que me chama a questão, por exemplo, que a gente faça pouca divulgação de atitudes como essa. Isso tem que ser mais divulgado, mais explorado, inclusive pelos alunos, não é? Pelos professores. Então, eu achei absolutamente fenomenal e faço votos de que esses 18 sejam os primeiros de muitos e muitos 18 anos que se comemorem, com novas publicações, novas práticas e novos desafios. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez.